Bom dia, boa tarde, boa noite, vocês que estão ligados acompanhando 3 Minutos de Esporte com Vanderlei Correia. Você já sabe, toda segunda, quarta e sexta, enquanto marcado aqui no meu canal no YouTube e também no Facebook, para falar de Campeonato Brasileiro, para falar de várias competições aqui. Teve a Premier League que começou nesse final de semana, já tivemos goleada na Premier League, tivemos o West Ham tomando uma goleada aí do Arsenal pelo placar de 4-0, Manchester City vencendo também o Southampton, enfim, grandes jogos aí pela Premier League. Agora de Campeonato Brasileiro, né? Cantar uma musiquinha aqui pro meu amigo Cavalo lá de Guarulhos. Segue o tricolor paulista. É o líder do Campeonato Brasileiro, São Paulo, com 38 pontos. Venceu o Sport pelo placar de 3-1 na Ilha do Retiro nesse final de semana. Gol do Diego Souza, gol do Nenê, gol do Trellis. O Trellis, o Sport não conseguiu segurar o São Paulo. O São Paulo 3-1, mais líder do que nunca, com 38 pontos. Seguido do Mengão, que vem com 37 pontos, que venceram o Cruzeiro nessa semana. Perdeu para o Cruzeiro no meio da semana em jogo válido pela Copa pela Libertadores da América, e agora venceu a equipe do Cruzeiro no Maracanã pelo placar de 1-0. Tinha que vencer, né? Porque senão ia cair técnico, ia ser aquela coisa tal. Sim, Flamengo segue na cola do São Paulo aí, 1 ponto apenas separa as duas equipes. Depois vem o Grêmio com 36 pontos e o Internacional, que joga contra o Fluminense nessa segunda-feira, tem a chance de assumir a terceira colocação. Ele que tem 32 pontos pode chegar a 35, o Grêmio tem 34 pontos. Bom, Campeonato Brasileiro vive uma situação muito boa o São Paulo Futebol Clube. O São Paulo que a torcida em estado de graça, e não poderia ser diferente, porque o São Paulo nos últimos 2 anos vem passando aí por situações difíceis no Campeonato Brasileiro, né? Situação que vive o Santos hoje, situação que já viveu o Palmeiras, situação que já viveu o Corinthians e situação amarga que vive o Santos hoje. O Santos hoje é o 17º colocado no Campeonato Brasileiro, tem 18 pontos apenas, perdeu para o Atlético Mineiro nesse final de semana. O Cuca diz que o time evoluiu, eu não sei qual a evolução que ele está vendo, acho que ele está assistindo outro jogo, talvez ele tenha que colocar uma televisãozinha para assistir o jogo ali, porque o time não está jogando, o time não faz gol, o time cria, mas não faz gols, enfim, não evolui. O Santos joga contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil durante essa semana agora, no jogo da volta, e perdeu a primeira partida na Vila Belmiro por 1-0 e joga contra o Cruzeiro, e depois vai enfrentar o Sport no final da semana, que é o último jogo da rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Ou seja, a situação do Santos está crítica, viu? Por que o Santos entrou na zona de rebaixamento de novo? Porque o Corinthians perdeu para o Chapecoense também nesse final de semana de virada pelo placar de 2-1. O Corinthians joga contra o Chapecoense pela Copa do Brasil também no meio de semana, então tem um tempero a mais aí, Corinthians e Chapecoense. O Corinthians venceu a primeira partida contra o Chapecoense pela Copa do Brasil. Então, passado a limpo aí alguns resultados do Campeonato Brasileiro. São Paulo muito bem, obrigado. O Santos já começa a ver o dia nublado durante a semana. O Santos precisa trabalhar muito, ficou em Belo Horizonte, precisa tentar vencer agora, voltar a vencer, porque desde a Copa do Mundo o Santos não venceu mais uma partida. Uma ótima semana para vocês e na quarta-feira eu estou de volta para falar mais aí desses jogos da Copa do Brasil. Tchau, tchau!